Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje, dando continuidade aqui a esse programa da Rota da Admissibilidade, né? A intenção aqui, como eu já falei em outro programa, é discutir questões relacionadas ao acesso aos cursos superiores, né, de forma mais simples, sem muitas complicações, assim, de forma bem objetiva e prática, né? Então, estamos aqui hoje. A intenção é facilitar ao máximo a compreensão desses assuntos que são problemáticos algumas vezes, né, e tudo que envolve o acesso aos cursos superiores. A gente pretende tratar de barreiras, de dicas, de casos práticos, histórias, né, conceitos, até alguns mitos também. Então, se você pretende, né, chegar aos cursos superiores, se você quer que o seu recurso excepcional supere algumas barreiras, eu acho que esse vídeo é para você. Fica aqui com a gente, tá? Vou me apresentar novamente aqui rapidinho. Eu sou Dulce Pontes, sou mestre em processo civil e sou analista judiciária do TJPE. Eu trabalho com minutas de decisões há mais de 12 anos. Sempre trabalhei muito em gabinetes embargadores, né, do segundo grau, mas fiquei 3 anos fazendo só minutas de decisões para o primeiro juiz de admissibilidade, do recurso extraordinário e do recurso especial. Então, foram 3 anos só trabalhando com isso, com o artigo 1030, com essas discussões. Eu amo trabalhar com processo civil, adoro trabalhar com processo, né? E quando eu cheguei na primeira vista, na segunda vista, na verdade, eu tive muitas dificuldades também de compreender algumas questões que a gente vai tratar aqui nesse programa, mas com o tempo você vai vendo que as coisas ficam mais fáceis, e a intenção aqui é tratar disso facilitando o alcance do maior número de pessoas possível, tá? Então, eu trabalhei 3 anos, né, preparando minutas de decisões, e precisei estudar muito para isso. Então, eu gosto muito desse tema, e a intenção aqui é compartilhar o máximo da minha experiência com vocês, tá? Eu acho que nós trataremos de questões que às vezes não estão nos livros, e eu espero muito ajudar vocês e ser ajudada também com esse programa aqui que está começando, né? Vamos lá, pessoal, vamos contextualizar um pouco, porque já que a gente trabalha muito nessa questão da rota, da admissibilidade dos recursos, né? Como é que eles conseguem chegar aos cursos superiores, ou como eles ficam, então é tudo para ultrapassar essa rota da admissibilidade, como o nosso programa é focado nisso, e hoje o tema que nós trataremos é a questão da distinção. Como fica a importância da distinção dentro dessa rota da admissibilidade dos recursos excepcionais, né? E aí, bora lá, pessoal. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é como a gente vai inserir essa distinção na hipótese em que o presidente ou vice-presidente do tribunal local ele nega seguimento a um recurso excepcional ou ele sobresta esse recurso na forma do artigo 1030, 1 e 2 1 e 3 do CPC. Então, o que é que ele precisa constatar? Quando o presidente ou vice-presidente ele nega, na verdade, seguimento ao recurso excepcional, ou ele sobresta esse recurso excepcional, na forma, repito, do artigo 1030, 1 e 3 do CPC, o que é que ele precisa constatar para fazer isso? O que é que acontece, pessoal? Quando ele recebe essa petição do recurso excepcional, né, acontece a intimação do recorrido para apresentar suas contrarrazões e depois esse processo fica concluído ao presidente ou vice-presidente. E o que é que ele deve fazer? Ele deve negar seguimento a recurso extraordinário que discuta a questão constitucional ao qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão, ou recurso extraordinário que esteja em conformidade com esse entendimento firmado em repercussão. O presidente ou vice-presidente também pode negar seguimento a recurso extraordinário ou especial interposto contra acordo. E aí, na hipótese do 1030, 1B, observe que está tratando de recurso extraordinário ou especial. Já na hipótese do inciso 1030, 1A, é só recurso extraordinário, né? Então, ele pode negar seguimento ou quando não tem repercussão geral, ou quando o acórdão está em conformidade com esse entendimento firmado em repercussão geral, tá certo? Então, bora lá, vamos seguir aqui. Então, nessas hipóteses negativas de segmento, né, e também ele pode, o presidente ou vice-presidente, ele pode sobrestar esse recurso quando ele identificar que a questão tratada naquele acórdão
ela versa sobre uma controvérsia de caráter repetitivo que ainda não foi decidida pelo STF ou STJ, né? A depender da matéria ser constitucional ou infraconstitucional, ele vai sobrestar o recurso. Mas para ele fazer isso, pessoal, passa pela questão da aplicação de um precedente. Quando ele faz isso, quando o presidente ou vice-presidente, ele faz esse tipo de atividade, ele nega seguimento, ele sobresta, ele está nada mais, nada menos do que aplicando um precedente. E aí, quando ele aplica esse precedente, ele precisa demonstrar que a razão de decidir daquele precedente se aplica ao caso. E aí ele faz um encaixe disso aí, para negar seguimento ou para sobrestar. Então, o presidente ou vice-presidente, ele aplica um precedente, tá? Demonstrando essa ratio dissidente, que ela é invocada e que ela se aplica àquele caso. E onde entra a distinção nisso? Aqui. Imagina que a parte quer demonstrar que, na verdade, aquele precedente aplicado pelo presidente ou vice-presidente, né, na hipótese do artigo 1030, 1 ou 3, não seria aplicado ao seu caso. Então, nesse caso, é onde entra a distinção. Ao interpor o agravo interno dessa decisão proferida pelo presidente ou vice-presidente, a parte deverá mostrar a distinção. Foi aplicado um precedente, ela vai interpor o agravo interno e ela precisa demonstrar. Isso é super importante para quem quer acessar as cortes superiores ou para quem quer que o seu recurso de agravo interno seja provido. Você precisa fazer a distinção do caso para demonstrar que a aplicação daquele precedente não foi correta. E aí é que surge a importância de compreender a distinção. Na verdade, é muito importante, tanto que o presidente ou vice-presidente, assim como todos os julgadores, seja o juiz ou o desembargador, que entenda realmente o que é, quando ele deve fazer a distinção para aplicar ou não o precedente, assim como é muito importante para a parte apontar a distinção quando ela vai se insurgir com aquela aplicação, né? Mas aí, pessoal, normalmente, para aplicar um precedente, você decorre de alguns fatos que levaram, e aí, no decorrer dessa aula, a gente vai entender um pouco algumas situações que mostram que isso não é tão simples assim, tá? Mas tanto quando o presidente ou o vice-presidente vai aplicar um precedente, como a parte vai recorrer, é importante saber se o encaixe deveria ser feito ou não. E, para isso, é importante observar os fatos que levaram à elaboração daquele precedente. Mas são todos os fatos do processo, são todos os fatos que a gente vai ter que considerar para ver se a situação é a mesma, né? Se o caso é o mesmo para a gente aplicar novamente aquele precedente. Não, precisamos analisar se os fatos foram relevantes. Se fatos relevantes se repetem, a situação se repete, ela não vai ser idêntica, totalmente igual, ela vai ser semelhante, né? E aí, se essa situação se repete, se esses fatos relevantes para a tomada de uma decisão se repete, adota-se o precedente, né? Com fatos relevantes. Eu ressalto isso aqui para a gente ficar, para a gente saber tanto quem vai aplicar como quem vai recorrer quando se deve aplicar um precedente, né? São fatos que eles foram incorporados à razão de decidir, que não são todos os fatos da causa, mas eles são fatos relevantes. E aí, como isso acontece? É muito importante a gente saber que, ao aplicar um precedente, algumas situações, elas estarão... a gente precisa fazer situações que se aproximam e que se distinguem, né? Valendo ressaltar que pode acontecer, e isso acontece muito, ao se elaborar um precedente, quem elaborou esse precedente, ele não conseguiu abarcar todos os fatos. Então, às vezes, alguns fatos que são relevantes, eles terminam sendo desconsiderados e depois, no decorrer da aplicação do precedente, esses fatos vão se ajustando e vão se firmando. Eu estou dizendo isso aqui para que a gente tenha noção que a aplicação de um precedente, ela não vem pronta. Com o decorrer do tempo, com o decorrer da aplicação desse precedente, ele vai se encaixando ou não naquele caso. Tá? Imagina que aconteceu uma situação X, né? Então, se aconteceu essa situação X,
Se há um suporte fático X, uma situação fática normalmente X, tem que aplicar o precedente quando se repete esse suporte fático. Ele não pode ser considerado, né, desconsiderado, então deve-se aplicar um precedente. Mas e se o fato for similar? Digamos que, como eu falei agora um pouco, né? Às vezes o fato não se repete igual, mas imagina que o fato é similar. Se esse fato é similar, o que é que deve fazer o presidente ou vice-presidente? Ele deve aplicar aquele precedente e negar seguimento ao recurso quando o fato é similar. Então, na verdade, pessoal, tratando-se de fato semelhante, que se repete, né? Não exatamente o mesmo suporte fático X e X de novo, não há tanta segurança jurídica nessa aplicação, porque a aplicação de um precedente demanda essa análise, né? E nem sempre a gente vai ter pessoas que entendam que aquele fato é semelhante ou não. Então, não há tanta segurança nisso. Nesses casos, então, quando você vê que o caso, em algumas situações, e trabalhando na vice-presidência, acontece muito isso, a gente vive muito com isso, muitas vezes a gente recebe um recurso excepcional, né? E aí a gente vai analisar se aplica ou não aquele precedente. Isso, pessoal, para você fazer isso, você tem que fazer uma análise, se o fato é igual. Então, a gente vai ver um pouco isso aqui nessa aula, que às vezes, nessa aplicação, algumas situações podem afetar a segurança jurídica, sabe? E se você pega um recurso excepcional e você vê que aquele fato não é igual, você, julgador, não vai aplicar aquele precedente e vai fazer uma distinção. A distinção é, então, uma forma de não aplicar um precedente. O que é distinção? Distinção é uma forma que se faz para não aplicar um precedente. Tanto o julgador pode fazer uma distinção para ele não aplicar aquele precedente, quanto a parte, ao se insurgir na via do recurso, correto, ela pode, às vezes até por meio de uma petição, ela pode apontar que o seu caso não comporta a aplicação daquele precedente. Então, ela vai fazer uma distinção, que é uma forma de evitar a aplicação de um precedente num caso subsequente. Tá? Essa distinção, pessoal, fazendo um link com a rota da admissibilidade, que é o foco do nosso estudo aqui, e como faz esse caminho, né, para se alcançar a rota da admissibilidade, essa distinção é o que a corte local deve fazer ao julgar um agravo interno. Se o presidente ou vice-presidente aplicou um precedente e a parte interpôs o agravo interno, qual será a discussão nesse agravo interno? Qual será o objeto de análise? O colegiado está ali reunido para quê? Para constatar se há ou não uma distinção, se aquele precedente deveria ser aplicado ou não, tá? Para isso é muito importante que no agravo interno a parte consiga realmente apontar corretamente uma distinção, impugnar especificamente a decisão. Então, essa distinção, ela passa por um processo de argumentação, né, tanto do julgador quanto da parte, ao interpor o recurso, para afastar a aplicação desse precedente. Estudando esse tema pelo livro de Lucas Buril, que eu estou na fase de ler o livro dele, estou adorando, né? Ele cita um caso muito interessante, que eu não estou com o caso aqui para falar para vocês, mas é um exemplo de um cego, e aí ele aponta muito bem quando é que a gente faz ou não essa distinção. É muito interessante isso, para você compreender quando é que você deve, como funciona essa distinção. Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui esse nosso primeiro ponto, desse link de como está ligada a distinção à rota da admissibilidade, quando será preciso fazer essa distinção nessa rota da admissibilidade, que é o nosso estudo aqui. Na rota da admissibilidade, a distinção entra quando o presidente ou vice-presidente ele vai aplicar um precedente para negar seguimento ao recurso ou para sobrestar o recurso, ele está aplicando um precedente, e se ele não aplica esse precedente, ele está fazendo uma distinção. Em algumas situações, pelo menos na minha experiência, eu já vi isso muitas vezes acontecer, e mesmo na decisão que vai inadmitir um recurso excepcional por conta de algum óbice, em muitas situações, para não aplicar aquele precedente, né, o que comportaria, em tese,
o que levaria a uma negativa de segmento e, como consequência, a interposição de um agravo interno. Então, em muitas situações, para não negar segmento ou recurso, que em tese poderia ser que comportasse a aplicação de um tema, a gente faz essa distinção, né? Então, a gente faz a distinção no conteúdo da decisão, acontece, né? E aí, isso também, pessoal, quando a gente estudar bastante a rota da admissibilidade, esse mapa do 1030, e aí foi até interessante eu falar para vocês e para mim mesmo isso aqui agora, que em muitas situações, imagina que eu pego um recurso excepcional, vou fazer uma decisão, a parte, uma das partes, até a outra parte, em contra-razões, ela aponta um tema, supostamente seria aplicado, e eu, na decisão, ao fazer elaborar a minuta da decisão, a gente aponta a distinção, a gente diz, não, a hipótese não é de aplicação do tema tal, tá? E, caminhando nessa decisão, isso acontece, a gente inadmite o recurso excepcional, porque, em tese, ele aplica ele comporta a aplicação de um óbice, tá? De uma súmula obstativa. Qual uma parte vai recorrer dessa decisão? Porque, veja bem, no final das contas, ao fazer essa minuta, eu inadmiti o recurso excepcional por conta de aplicação de um óbice, tá? Mas, ao mesmo tempo, na minha fundamentação, eu também fiz uma distinção. Isso é uma situação um pouco complicada, que a gente precisa amadurecer isso e estudar isso. Qual o recurso cabível? Porque, na parte dispositiva, o presidente ou vice-presidente inadmitiu o recurso excepcional. Mas, no corpo da decisão, ele apontou uma distinção para não aplicar determinada temática. E aí, qual o recurso cabível dessa decisão? Isso é bem interessante e é um dos pontos que a gente trata mais, em outra ocasião, a gente vai tratar com forma mais profunda, mas é bem legal e aí já fica aqui essa indagação para a gente pensar, né? Estudando um pouco aqui nessa aula que é mais extensa sobre distinção, eu pesquisei no CPC quais são os artigos que tratam de distinção, pessoal. Quais são os artigos do CPC que tratam de distinção? E aí a gente pode citar um artigo 489 do CPC, que é um artigo que trata da distinção também, porque como esse artigo 489 do CPC trata da decisão? Segundo o parágrafo 1º do artigo 489, não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limita a invocar um precedente, um enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, ou seja, os fundamentos determinantes daquele precedente, nem demonstrar que o caso de julgamento se ajusta àqueles precedentes. Então, para o julgador, quando o julgador vai fundamentar a sua decisão e ele vai invocar um precedente, ele não pode se limitar a citar aquele precedente sem identificar quais os fundamentos determinantes daquele precedente. E ele tem que demonstrar também que o caso que ele está julgando comporta a aplicação daqueles fundamentos determinantes. Também, pessoal, não se considera fundamentada uma decisão judicial que deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou algum precedente invocado pela parte. Nesse caso, a parte invoca um precedente, ela diz que aquele julgado comporta a aplicação daquele precedente e o julgador, ao decidir, ele não demonstra a distinção, no caso, em julgamento. Então, aqui, esse 489, parágrafo 1º, inciso 6, ele demonstra que há necessidade do julgador fazer a distinção. E a gente está estudando aqui hoje distinção e vendo quando é que ela acontece num segundo CPC. E aí a gente citou aqui agora a situação do artigo 489, parágrafo 1º. Tá? Uma outra situação, também tratada no CPC, a respeito da distinção, ela está no artigo 966, tá? Quando ele fala do cabimento da ação rescisória. Tá?
cabe a ação rescisória, né, com fundamento no inciso 5 do artigo 966, tá? Que é justamente quando há violação à norma jurídica. Então, cabe a ação rescisória quando a decisão ela está baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de caso repetitivo e não tenha considerado a existência de uma distinção entre aquela questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Então, essa é mais uma hipótese que trata de distinção no CPC de 2015. É o artigo 966, parágrafo 5º, tá bom? Vamos lá, vimos já duas hipóteses de distinção. Um outro aspecto também que eu pesquisei no CPC, que também trata de distinção, e que eu quero alertar para vocês aqui, que isso também é uma coisa que comporta uma discussão mais profunda. O artigo 1029, parágrafo 2º, tratava de distinção, tá? Esse artigo, segundo esse artigo 1029, parágrafo 2º, quando o recurso estivesse fundado, né, em uma dissídio jurisprudencial, seria vedado ao tribunal inadmitir esse recurso com fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes sem demonstrar a existência de distinção. Esse artigo, esse parágrafo 2º do 1029 foi revogado, tá? Uma outra situação do CPC, que também fala em distinção, é o artigo 1037 do CPC, tá? Segundo esse artigo, pessoal, esse artigo ele trata da parte quando são selecionados alguns recursos, né, que o relator, na verdade, ele é direcionado mais especificamente ao Tribunal Superior, né, que é quando o Tribunal Superior ele seleciona alguns recursos e ele constata a presença dos pressupostos do artigo 1036. Então, ele vai proferir uma decisão de afetação, tá? É uma outra situação que a gente não vai aprofundar aqui agora, nesse momento, mas que também trata de distinção no CPC, tá? Mas, nesse artigo, e isso é um parágrafo que acontece bastante, em algumas situações, a parte, de acordo com o artigo 1037, parágrafo 9º, é possível também, tratando de distinção, já que esse é o tema que a gente está discutindo hoje, né? Então, de acordo com o artigo 1037, parágrafo 9º do CPC, é possível que, demonstrada a distinção, a parte precise, ela demonstre a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada num recurso especial ou num recurso extraordinário afetado. Então, um recurso especial ou um recurso extraordinário foi afetado, aí o que é que a parte vai fazer? Ela vai requerer, na forma do artigo 1037, parágrafo 9º, ela vai requerer que o prosseguimento do seu processo, demonstrando que há uma distinção entre a questão que vai ser decidida naquele processo, né, e a questão tratada no seu recurso excepcional. Então, aqui está uma outra situação que trata de distinção muito importante quando se está nessa rota da admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário, tá bom? E aí, nesse caso, é possível que seja reconhecida a distinção, no caso, enfim, é um caminho que é adotado de acordo com esse artigo 1037, tá? Vamos lá, pessoal. O que é que eu quero também tratar aqui com vocês a respeito da distinção? Sempre fazendo um link, tá? Com essa rota da admissibilidade dos recursos excepcionais, que realmente é o foco aqui do nosso estudo, é tratar de distinção, que a gente já viu aqui um pouco o que é a distinção, que é justamente feita para afastar a aplicação de um precedente, e como fica essa distinção na rota da admissibilidade dos recursos extraordinário e especial. Tá? Um ponto muito importante, que eu acho que é bom a gente alertar para isso, e ter ciência disso, é que, ao fazer uma distinção, o julgador ele não está afastando o precedente, assim, ele não está ferindo o precedente. Tá? Distinção é afastar a aplicação de um precedente, deixando o precedente intacto, aquele comando que está no precedente, ele está intacto. Em tese, a distinção
é só dizer que aquele precedente não se aplica ao caso, mas o precedente fica intacto, tá? E isso é relevante em relação à rota da admissibilidade dos recursos excepcionais, e isso é relevante também no agravo interno, compreender isso, até para quando a parte vai entrar com a reclamação, tá? Ver isso também é um estudo que a gente tem que fazer com forma mais cuidadosa, mais profundo, mas entender que até quando a parte vai entrar com a reclamação, é preciso ver o que é que a corte local fez no julgamento do agravo interno de decisão que negou o segmento ou que sobrestou um recurso excepcional. Ela fez diferenciar isso, tá? Diferenciar se a corte local fez uma distinção, simplesmente dizendo que o caso é outro, ou se a corte local afastou o precedente, o comando do precedente em si. Eu sei que isso não é tão simples, eu sei que há muito debate em relação a isso, há muita discussão, porque realmente, para você aplicar um precedente, você passa por uma questão de mérito, e em muitas situações não é tão fácil separar uma coisa da outra, tá? Mas, em tese, o que eu quero dizer aqui é o que é distinção, e, em tese, a distinção não fere o precedente, ela deixa o precedente intacto, tá? Ela apenas diz que aquele precedente não se aplica ao caso, tá? Com relação, falando mais um pouco sobre distinção, a doutrina aponta alguns tipos de distinção. Essa distinção ampliativa, tá? E essa distinção restritiva. Quando há uma distinção ampliativa, é quando a decisão que realiza essa distinção, ela acaba por tornar mais extensa a hipótese fática. Eu vou tratar aqui de um exemplo que a gente vai falar sobre isso, tá? É uma distinção, ele faz uma distinção que amplia, e ele pode fazer uma distinção que restringe, tá? Quando essa decisão que eu estou proferindo, na qual eu realizo uma distinção, eu acabo por tornar mais extensa a hipótese fática da razão de decidir, eu estou fazendo uma distinção ampliativa. E é possível também que eu faça uma distinção restritiva, é quando eu elimino o fato que estava institucionalmente previsto na enunciação do precedente originário, tá? Vamos tratar aqui agora, pessoal, de uma situação prática em que isso acontece, tá? Para a gente ver como realmente a distinção é uma questão muito importante, que precisaria de muito estudo, que precisa de muita discussão na aplicação dos precedentes e também nessa rota da admissibilidade dos recursos excepcionais que passa pela aplicação de um precedente, tá? Um caso que eu já vi acontecer foi do tema 166 do STJ, tá? Nesse tema 166 do STJ, a questão submetida a julgamento, ela diz respeito à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do artigo 2º da Lei 6.830, tá? Quando há mudança da titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU. Então, a questão discutida nesse tema 166 do STJ, ela decorreu de quê? Ela decorreu de uma situação que se discutia IPTU, tá? A possibilidade de substituição da CDA no caso de IPTU. E qual foi a tese firmada no tema 166? A tese firmada no tema 166 do STJ foi no sentido de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão da dívida ativa, tá? Até a aprovação da sentença dos embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Pelo que a gente está vendo do tema 166 do STJ, ele não restringe a aplicação desse tema ao IPTU, tá? As situações de substituição de CDA quando for IPTU. E aí eu lhe pergunto, tratando-se de outro imposto, sem ser IPTU, é possível a aplicação do tema 166 do STJ? O que é que você acha? Isso, pessoal, passa pela distinção. Porque se o presidente ou vice-presidente recebe um recurso excepcional que supostamente trata de substituição da CDA,
E aí, ele vai aplicar ou não o tema 166 para negar seguimento ao recurso? O que é que ele vai fazer? Então, daí a importância da distinção, que deve ser feita tanto pelo julgador, como pela parte apontar no seu agravo interno. Por isso que eu insisto na importância de estudar esse tema da distinção. É muito relevante para quem quer, para quem trabalha com sistema de precedentes, tá? Então, dentro daquela questão que falava sobre como funciona essa distinção, e às vezes ela é ampliativa, ela é restritiva, esse caso do 166 do STJ, ao meu ver, passa por isso, passa por essa questão de como eu vou aplicar aquele precedente, tá? Uma questão muito legal de a gente ver é que realmente, de fato, né, o CPC, ele pensou, o novo CPC, ele queria garantir mais segurança jurídica, né, isonomia, que as partes tivessem uma resposta igual do judiciário. Em algumas situações, pela aplicação do precedente, isso não acontece tanto, não é tão simples, né, porque é possível que um julgador ele faça uma distinção ampliativa, o outro julgador faça uma distinção mais restritiva, e aí a gente pode ter situações parecidas, um faz a distinção, o outro não faz. Então, de fato, né, essa aplicação desse precedente, se não se valorizar bem a distinção e não se compreender como deve ser aplicado um precedente, ela pode comprometer bastante a segurança jurídica e a isonomia, tá? Essa observação é importante a gente ter consciência disso. E, voltando um pouco, né, o que a gente já viu, um pouco no começo aqui desse encontro de hoje, né, que a distinção justamente ela é para ela afastar, demonstrar que não há similitude fática e jurídica com as teses confrontadas. Então, fazer a distinção é você demonstrar, você, o julgador, o advogado, a advogada, demonstrar que, no seu caso, não se aplica aquele precedente, porque não há similitude fática e jurídica nas questões tratadas. Essa distinção não é uma atividade fácil, tá? Não é fácil fazer isso, porque não há, eu acho, ao meu ver, não há tanto, precisa ter mais estudo nisso, para saber o alcance dos precedentes, qual é o real alcance do precedente, né? Então, isso passa pela distinção, que é a distinção, é uma forma de aplicar, de afastar a aplicação de um precedente, né? E essa distinção, tratando da rota da admissibilidade, ela acontece pelo presidente, insisto em dizer, para que isso seja esgotado aqui nesse encontro de hoje, ela acontece por parte do presidente ou vice-presidente, e essa atividade, essa questão, esse ônus de fazer a distinção, pode acontecer também para a parte no seu agravo interno, tá? Para afastar essa aplicação desse precedente. Aí, como você vai fazer essa distinção, né? É justamente isso. Ao fazer a distinção, você vai demonstrar que não há identidade entre as situações tratadas, tá? Há quem sustente que no agravo interno, e isso também é um ponto que já comportaria outro encontro aqui nosso, que é para falar sobre a superação dos precedentes, mas há quem entenda que no agravo interno, a parte, além de fazer essa distinção, eu estou falando do agravo interno de decisão que nega seguimento a recurso excepcional, que nesse agravo interno também seria possível, na verdade, impugnar o precedente em si, que seria justamente fazer uma superação desse precedente, tá? Mas, em tese, essa distinção do agravo interno, interposto de decisão que nega seguimento a recurso excepcional, ela é para voltar-se contra o juízo de identidade, tá? É para mostrar que aquele caso ele é uma situação jurídica e fática diferente, né? E aí, pessoal, o que acontece? O que é que acontece se você não souber apontar a distinção no seu agravo interno interposto de decisão que nega seguimento a recurso excepcional? O que é que vai acontecer se você não obtiver sucesso e não tiver o seu agravo interno provido para demonstrar essa distinção? A gente sabe, né, que os tribunais superiores vêm entendendo que, da decisão proferida pelo tribunal local, que supostamente faz uma aplicação de um precedente equivocada, não cabe reclamação.
tá? E aí entra num dos pontos que eu falei mais acima, que era justamente dessa questão de você saber o que é que você está alegando que o tribunal local fez. Você está alegando na sua reclamação, digamos assim, que o tribunal local ele fez um encaixe errado, porque isso passa, pessoal, por questões fáticas. Muitas vezes, para você aplicar um precedente, é preciso realmente você verificar questões fáticas, e os tribunais superiores, eles não reexaminam questões fáticas. Então, aí na aplicação do precedente, para ver se a situação fática é idêntica, nós passamos por análise de questões fáticas, tá? E isso os tribunais superiores, eles não reexaminam isso. E aí, por isso que, muitas vezes, não cabe a reclamação também porque os tribunais superiores não vão rever a questão fática da aplicação do precedente. E eu estou fazendo essa alerta aqui para valorizar o agravo interno de decisão que nega seguimento ao recurso excepcional, porque é nesse agravo interno que você terá que apontar corretamente a distinção do caso, para que o seu agravo interno seja provido, e como nós já vimos, que esse agravo interno seja provido, que você demonstre a distinção, quando for o caso, e aí a gente sabe que, na verdade, o recurso, nessa hipótese, quando o agravo interno é provido, ele não vai diretamente para o Tribunal Superior, ele volta para o juiz de admissibilidade, tudo isso está no mapa do artigo 1030, que aí realmente é importante entender tudo, tá? O que eu quero dizer aqui para vocês é o que acontece se você não souber fazer a distinção no recurso de agravo interno, em tese, tá? Pessoal, até aqui vem prevalecendo que, se o seu agravo interno não for provido, você não poderá utilizar-se da reclamação. Então, é muito importante fazer corretamente essa distinção, tá? Essa questão de o tribunal local, se o tribunal local não fizer uma correta aplicação do precedente, se cabe algum recurso, o que é que o advogado deve fazer, pessoal? Essa questão foi tratada na reclamação 36.476 de São Paulo, pelo STJ, tá? E, na ocasião, prevaleceu o entendimento no sentido de que a aplicação ao caso concreto de um precedente não está imune à revisão, ou seja, quando o presidente ou o vice-presidente aplica um precedente no caso concreto, ela não está imune à revisão. Mas quem vai fazer essa revisão? Essa revisão será feita no tribunal local, no agravo interno, de que trata o artigo 1030, parágrafo 2º, ou seja, da decisão que nega seguimento ao recurso excepcional, caberá agravo interno. E é nesse agravo interno que será feita a análise se a aplicação desse precedente ao caso concreto foi correta ou não. Não estou dizendo aqui que esse entendimento é o melhor, tá? Eu sei que tem muita discussão em relação a isso, estou só querendo alertar o que é que acontece, o que é que a jurisprudência vem entendendo com relação a isso. E para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para valorizar e para ressaltar a importância de cuidados no agravo interno de decisão que nega seguimento ou que sobresta o seu recurso excepcional. Tá bom? É isso que eu queria tratar aqui hoje nesse encontro. Espero ter colaborado. Quem não se inscreveu aqui no canal, eu peço que se inscreva e que colabore, que participe, mande dicas, críticas, observações. Tudo será muito bem-vindo, tudo vai me ajudar muito a crescer e a evoluir nessas discussões, tá? Eu estou inteiro dispor para quem quiser mandar sugestões de pontos. E pronto, pessoal. É isso aí, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela audiência e aguardo observações, tá bom? É isso aí, eu espero que ajudar vocês a acessarem as cortes superiores quando for preciso, a dominarem essa roda da admissibilidade. Tem muitas questões para a gente estudar aqui. É isso aí, obrigada a todos.